Fala, meu povo, voltando aqui, eu dei uma paradinha, porque minha voz já tava acabando um pouco. Parei uns 10 minutinhos aqui e já tô de volta. Vamos pra cima. Princípio da supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Esse princípio prevalece o direito público em meio ao conflito do coletivo entre particulares. Antigamente, ele tinha uma relação horizontal, que é um particular, ainda tem, né? No caso do direito civil, horizontal. Agora eu tenho uma relação vertical, em que eu tenho o Estado e eu tenho o particular. Ou seja, o Estado é supremo, mas ele não é supremo de forma autoritária, é supremo baseado na supremacia do interesse público. Conhecido como pedra de toque. Olha só. Tenha certeza, velho. O NEB não vai colocar indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público. Ela vai meter um pedra de toque. Eu quero falar qual foi dessa bicha aí e vai colar as placas. Mas a gente safa. Com a nossa revisão a gente consegue pegar essas nuances, né? Eu não conto, comecei o tempo pra contar aqui. Vou botar esse aqui, velho. Pronto. A administração pública tem prerrogativas. Vou tirar isso aqui. Tem prerrogativas sobre o interesse privado, porém os poderes são restritos à satisfação do interesse público. É indisponível. Eles se completam. Olha só o que eu coloquei aqui. Um coraçãozinho. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Não é a mesma coisa. São complementares. Lembra? Indisponibilidade fala em relação a não dispor. Ou seja, o interesse público não pertence ao Estado. Ele não dispõe dele. O interesse público é nosso, da coletividade. Entendeu? Princípio da razoabilidade versus princípio da proporcionalidade, ou sinônimo, vedação ao excesso. Isso aqui é interessante. Mais princípios implícitos. O princípio da razoabilidade é a adequação entre os meios e os fins. E o princípio da proporcionalidade, ou vedação ao excesso, é vedada a imposição de obrigações, restrições, sanções superiores ao estritamente necessário. Pega a visão. Esses dois princípios são considerados princípios gerais do direito. Poxa, será que algumas condutas, em todas as condutas são razoáveis e proporcionais ao mesmo tempo? Às vezes não, pô. Por exemplo, a gente tem um micareta. É razoável micareta que última forma. Não, micareta mesmo. Micareta de 2020 foi cancelado por causa da pandemia, certo? Foi razoável? Foi. Foi proporcional? Talvez não. Porque gerou prejuízos. No caso, antes a gente tinha um lucro do micareta em todo ano. Já esse ano não teve. Entendeu? Então, a razoabilidade e a proporcionalidade têm esses mesmos sentidos. Eles funcionam como limitadores do servidor público. Exemplo, o servidor cometeu uma infração que não foi grave, logo não é justo suspendê-lo por 90 dias. Ótimo exemplo. Olha só, o cara, ele cometeu uma infração leve. Poxa, o cara vai ser detido por causa disso, pô. Ele vai ser suspenso por 120 dias por causa disso. Porra, aí não é razoável, porra. Aí não é proporcional essa medida. Princípio da autotutela, não cai em prova não, despenca. Autotutela. Eu vou tutelar a si mesmo, ou seja, é da administração para a ela própria. Permite às entidades da administração pública o poder de revisar de ofício seus próprios atos. Eu vou olhar se eu estou errando. A própria administração pública vai olhar, poxa, eu estou fazendo certo? Esse ato aqui está certo? Ela vai revisar seus atos. Consequências. Eu posso manter uma conduta, que no caso é um ato administrativo. Eu posso anular essa conduta. Vai ser um vício insanável, ou seja, incorrigível. Eu vou convalidar. Tinha um errozinho ali, consegui consertar e voltou a ser válido. É um vício sanável, ou seja, dá para consertar. E eu vou revogar, ou seja, retroagir o efeito. Retroagir o efeito. Princípio da tutela. Se eu tenho uma autotutela, eu tenho uma tutela. Se a autotutela é de mim para mim, a tutela vai ser de mim para os outros. Permite às entidades da administração direta fazerem um controle finalístico, também chamado, né? Controle finalístico das entidades da administração indireta. Ou seja, eu tenho aqui a União
fiscalizando uma empresa pública. Eu tenho um Estado fiscalizando uma autarquia estadual, uma fundação pública, uma fundação de direito privado. Princípio da continuidade do serviço público. Isso aqui, que até tirou da prova, né, que antes tinha, que são serviços públicos. Isso é um tópico. Isso é um tópico do direito administrativo. Serviços públicos. O principal princípio é isso, né? Continuidade de serviço público. Ou seja, o serviço público não pode parar. Imagine se a polícia para. Você vê que é proibido, né? Forças de segurança pública entrarem em greve. Não pode. Por quê? Porque não pode parar, pô. Se parar, dá merda. Transporte público não pode parar, pô. Por isso que a galera entra em greve. Não pode parar. A saúde não pode parar em nenhum momento. A educação não pode parar em nenhum momento. Em regra. Entendeu? Então, a continuidade do serviço público. Vamos lá que esteja construindo uma ponte. Pô, velho, faltou o bloco, eu vou parar. É doido? Se vira. Tem que fazer alguma coisa. O Estado tem que fazer alguma coisa para que o serviço continue. Não pode parar. Exceção, aviso prévio ou situações urgentes. Inadimplência, exemplo, conta do celular da TIM, que é um serviço público, é um serviço de telefonia. Ele vai parar porque não foi pago. Então é uma exceção, né? E tem até uma... É porque tirou do edital. Eu lembro que eu estudei essa meleca e os caras tiraram do edital serviço público. No caso da conta de celular da TIM, ele é um serviço público essencial, só que ele é concedido. Porque, tipo assim, é pago, né? Não é gratuito. Eu não lembro se é essencial. Eu não tenho certeza, mas beleza. Necessidade de manutenção do sistema. Exemplo, água. Não pode parar. Serviço público. Servidor público tem direito de greve desde que não prejudique a continuidade de serviço público. A exceção, segurança pública e administração de justiça. Não pode fazer greve. STF, olha só. Segurança pública e a administração da justiça não pode fazer greve, de acordo com o STF. Deixa eu ver qual é o... Eu lembro que tem o... greve STF. Lembrar qual é o número. Não vou achar agora não, velho. Eu não lembro se é súmula. Deve ser súmula. Olha. Não achei diretamente não, mas certão. É porque eu não soube pesquisar ali, mas tem, pô. Tem uma súmula aqui do STF que fala sobre a greve. Princípio da segurança jurídica, esse é um bom princípio. A vedação, a aplicação retroativa da interpretação da norma. Como assim? Poxa, se eu comprei, por exemplo, uma arma, podia ter arma antes do desarmamento da lei de 2000 e... acho que foi 2006. Comprei uma arma, beleza. Depois surgiu a lei do certo desarmamento, tirou. Eu vou ser preso por causa disso? Não. Princípio da segurança jurídica. Verdade, aplicação retroativa. Eu não posso retroagir assim de forma direta e imediata. Tem que ter uma segurança jurídica baseada nisso aí. O desarmamento deu um prazo, acho que foi de 6 meses ou foi 1 ano, para todo mundo entregar. Ele não podia imediatamente falar todo mundo entrega, que já é crime. Não, pô, não é assim não, pô. Não é assim não. Gerou um efeito jurídico. Gerou um direito adquirido. Direito adquirido. Esse princípio está estritamente ligado com isso. Adquirido. Direito adquirido. Gerou um efeito jurídico. Efeitos jurídicos.
Se antes podia, agora não pode, né? Assim também não. A decadência administrativa. Deixa eu baixar isso aqui. Acho que pra você não tem interferência não. Se tiver, deu ruim. A decadência administrativa é de 5 anos, salvo o beneficiado tenha agido de má fé. Como assim decadência administrativa? Pô, não lembro. Decadência administrativa. Anulação de vantagens pecuniárias percebidas há mais de 5 anos. A decadência normal é forma de extinção do ato. É a forma de extinção do ato. Lembrei. Decadência administrativa, a gente vai estudar lá em atos administrativos que tem forma de ser extinto. Cassação, anulação, revogação, caducidade. E uma dessas é a decadência. Que no caso é como se fosse uma prescrição do ato administrativo. E é de no máximo 5 anos. Salvo de má fé. Salvo caso esteja em má fé. Salvo má fé. Má fé. Beleza. Bora para a organização da administração pública. É o famoso assunto organização administrativa, lá no tópico do CFO e de soldado. A administração pública, eu tenho entidades, que são as pessoas jurídicas. Além disso, eu tenho os órgãos públicos, que são partes das pessoas jurídicas. Não é uma pessoa. E eu tenho os agentes públicos, que são pessoas físicas. Técnicas administrativas. Eu tenho a centralização, eu tenho a descentralização, desconcentração e concentração. Eu acho que esse é o primeiro assunto que todo mundo pega, velho. É massa, velho. Tem muita questão disso aqui, muita mesmo. Centralização. A administração pública direta desempenha diretamente suas naturezas de competência administrativa por meio de seus órgãos e agentes. Por exemplo, eu tenho aqui isso. Eu tenho aqui órgão A, órgão B, órgão C e órgão X. Pronto. Isso é a centralização. Tá todo mundo concentrado em um lugar só. Descentralização. A administração pública não faz, pois ela transfere... Olha só. O cara está descarregando. Transfere a competência para outra entidade. Pessoa física ou jurídica. Na maioria das vezes vai ser uma pessoa jurídica. É um processo externo. Forma de descentralização. Isso aqui cai em prova. Por ortoga, ou chamada de legal, ou técnica, ou por serviço, ou funcional. Então, por ortoga pode ser chamada de legal, descentralização técnica, descentralização de serviço, descentralização funcional. E pode ser por delegação ou colaboração. Pô, Dudu, lá na hora da prova eu tô com medo de não lembrar isso tudo aqui e ele me confundir. Bem difícil ele querer cobrar isso aqui. Mas você lembra que por delegação, ou seja, eu passar uma missão para uma pessoa, tem que ser de um superior para um inferior. Pode ser ou delegação ou colaboração, os dois sinônimos. Já por outorga, vai ser algo mais formalizado. Por exemplo, eu te dou aqui uma concessão para você fazer X coisa. Então é por uma outorga legal. É por técnica, poxa, construa essa ponte porque você tem a técnica necessária. Faça isso aqui porque você faz esse serviço funcional, que é a mesma coisa que serviço. Beleza, voltando para lá. Se aqui eu tenho uma centralização, como seria a descentralização? Seria esse mesmo X, ele continuar aqui com A. Oxe. Ele continuar aqui com A, só que ele pega e coloca B aqui, ó. E coloca C aqui. Pronto. Ele saiu do meio. Ou seja, ele descentralizou. Ele foi de dentro para fora. Ele saiu do centro. Ele passou a missão. Por outorga não tem prazo. A administração direta vai para a administração indireta. Lembrando que isso também tem a ver, essa técnica administrativa, né? Tem a ver com isso aqui, ó. Com o princípio da tutela. Princípio da tutela. Lembra que o princípio da tutela, a União investiga. A União fiscaliza, tutela a empresa pública, o Estado fiscaliza a autarquia, a sua autarquia estadual, pronto, isso é o tutela. É o controle finalístico, é o controle de produtividade. A mesma coisa. Isso é baseado nessa técnica. Formalização da lei.
ele transfere a titularidade na outorga. Ó, velho, você é isso aqui, você é dono disso aqui, mas você ainda tá vinculado a mim. O princípio da tutela também é chamado de vínculo administrativo. Transfere a titularidade e a execução da competência. Cria uma entidade com personalidade jurídica e transfere o serviço. Tirei meu óculos. Afe Maria. Vamos por delegação. A gente viu por outorga, bora para delegação. Administração pública direta, particular. No caso, pode ser uma concessionária, uma permissionária, com autorização ou pode ser autorizatárias também. Formalização por ato, contrato. Logo, diante disso, tem um prazo. Se eu delego, ó, velho, tu vai construir aqui esse hospital em 100 dias. Se tu não construir em 100 dias, você vai estar descumprindo dos requisitos. Logo, uma forma de extinguir esse ato vai ser a cassação. Você vê que todo o assunto de direito administrativo ele está interligado. Por mais que a gente só acabe vendo de forma fragmentada, primeiro vem princípios, depois a organização administrativa, que é o tema que a gente está agora. Depois atos, depois poderes, depois agentes, tudo tem a ver. A gente já falou de agentes sem querer, a gente já falou de atos sem querer, a gente já falou de poderes sem querer. Transfere somente a execução da competência. Se antes eu transferia a titularidade, se antes eu transferia a titularidade, se antes eu transferia a titularidade e a execução, nesse aqui eu vou transferir só a execução. A titularidade ainda continua da administração direta. Desconcentração. A entidade titular de uma competência da administração cria um órgão para desempenhar a competência. Qual é a diferença da desconcentração para a descentralização? Na desconcentração, eu vou desconcentrar dentro da própria administração direta. Por exemplo, a criação de um órgão. Por exemplo, a criação de um ministério. Já na descentralização, eu vou transferir a execução ou a titularidade ou só a execução para uma outra entidade que vem entrar fase, né? Lá na desconcentração eu tenho duas entidades. Aqui eu posso anotar, ó. Duas entidades. Na desconcentração eu tenho só uma entidade. Eu tenho só uma. Pô, a gente tá na página 14 ainda, velho. É coisa, vamos negar. Desconcentração. A entidade titular de uma competência. Ah, já li isso aqui. É um processo interno de distribuição de competências. Acontece na administração direta e na indireta. A própria indireta ela pode desconcentrar. Entendeu? A desconcentração gera relação hierárquica. Formas. Descentralizado, o órgão é criado dentro da administração pública indireta, e centralizada, o órgão é criado dentro da administração direta. Concentração. Concentrar, eu vou extinguir atos. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui. Peraí. Se eu tenho aqui A, B, beleza, A e B. Aí eu transformo para isso aqui, ó. C. E que vai fazer as mesmas funções de A e B. Pronto. Aqui eu concentrei. Se antes eu tinha função A e função B, agora eu transformei A e B em C, então eu concentrei. Se eu volto para cá, eu vou desconcentrar. Se eu faço isso aqui, ó. Se eu pego e faço isso aqui, ó, A e B, e aqui eu mantenho em C, eu descentralizei. Eu peguei o A e B e joguei para fora. Você vê que C tá aqui, ó, a administração tá aqui. Aí eu joguei essa função A lá para fora e a B lá para fora. Então eu descentralizei, eu tirei do centro.
Órgãos públicos. O que significa órgãos públicos? Eu tenho teorias. A teoria da representação, a teoria do mandato e a teoria geral do órgão, que aqui é adotada. Teoria geral do órgão. O órgão, ele não tem a porra da personalidade jurídica. Beleza. Conceito. Ele é um centro despersonalizado, ou seja, não tem personalidade jurídica. De competência. E possui necessariamente funções, cargos e agentes. Por exemplo, a Polícia Militar do Estado da Bahia. Ela não tem personalidade jurídica. Não tem. Ela só tem as funções, que é executar a função de polícia ostensiva, os cargos, os oficiais da ativa, o círculo de praças, e tem os agentes. Acabou. Características. Já falei, não tem personalidade jurídica, eles integram a estrutura de uma pessoa jurídica, no caso a repartição pública. Por exemplo, o Estado da Bahia. O Estado da Bahia é uma personalidade jurídica. E a Polícia Militar pertence, ou seja, está integrada ao Estado da Bahia. Regra, não tem capacidade processual, ou seja, não tem personalidade jurídica novamente. Exceção, órgãos independentes e autônomos, que tem a capacidade processual para poder defender suas paradas lá, que aí já não cai muito pra gente. Não tem patrimônio próprio. A arma que tá na polícia, os edifícios, não é da polícia. O edifício é do Estado, pô. Não é da polícia, não. São frutos de desconcentração. Os órgãos são frutos de desconcentração. São hierarquizados. Tem órgãos superiores e órgãos subalternos. Dentro da própria polícia você enxerga isso. Tem um comando geral, tem um subcomando geral. Ou seja, uma desconcentração, né? Antes poderia ser só tudo polícia, não, pô. Tem o comando geral, tem o órgão de... não cai na prova, não. Se caísse, se tivesse ainda a nossa prova que tinha no último concurso. Já dá uma revisadinha aqui, que tá em administrativo também, né? A lei de organização da PM, graças a Deus, tirou. Apesar de ser uma lei que eu gostei, mas tirou essa porra. Criados e extintos por lei. Princípio da reserva legal. Estruturação dos órgãos públicos. Pode ser feita por decreto autônomo. Isso aqui é importante, velho. Os órgãos públicos eles podem ser por decreto autônomo. Artigo 84, inciso 6º, a linha A. Artigo 84. Maria. Olha que massa. Já foi, negão. Jesus. Oxi. Ih, rapaz. Oxi. Qual foi aqui, velho? Tem um bocado de... Oxi. Vou voltar aqui, peraí. A organização administrativa é grande, viu, nego? Pau quebra, cachorro late. Sim. Artigo 84, é isso aqui, ó. O artigo 84. Por que quando ele clica ele nos leva a isso aqui? A criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. A linha B, meu Deus do céu, velho. Aqui eu não vou colocar lá, não.
Compete privativamente, fala sobre as competências do presidente da República. Dispor mediante decreto sobre o quê? A linha A organização e funcionamento da administração federal, quando não implica aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Compete ele também a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ou seja, a estruturação cabe ao presidente da República, por meio de decreto. Tirar essa maluquice daqui. Apagar. Beleza. A teoria da imputação volitiva, ela fala o seguinte: a conduta do agente público é imputada ao Estado. A gente tem também relação com isso de responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado. Como assim, Dudu? Quando eu fizer alguma besteira como oficial de polícia, não vai ser Dudu, vai ser a Polícia Militar da Bahia. Caso eu pratique alguma conduta como policial, a pessoa não vai denunciar Dudu, ela vai denunciar o Estado, ela vai denunciar a polícia, que no caso é um órgão do Estado. E aí depois, de forma subsidiária, o Estado vai lá e vai me dar uma cacetada. Mas o processado, o imputado, é o Estado. Na próxima aula eu continuo.